Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O sol de Chicago entrava pelas grandes janelas do Tribunal do Condado de Cook, iluminando o plenário com uma luz quase impiedosa. O ar estava carregado de murmúrios e expectativa. Em meio à multidão, Maya Johnson, a jovem de 16 anos, estava sentada com uma postura ereta, porém calma. Suas mãos, apoiadas nos joelhos, revelavam uma tensão interna que ela tentava controlar. Maya não era uma adolescente comum. Inteligente e ponderada, ela sempre soube que o mundo podia ser injusto, especialmente com uma garota negra como ela. Mesmo assim, nunca deixou o medo guiar suas ações. Hoje ela estava pronta para encarar aquele tribunal com coragem. O som de uma porta batendo chamou sua atenção. O policial Richard Benson, conhecido por sua arrogância e preconceito, entrou. Assim que viu Maya, um sorriso sarcástico se espalhou por seu rosto. Ele se inclinou levemente em direção à juíza e disse: "Então está ela, a famosa pequena rebelde que pensa que vamos deixar ela se safar." Um arrepio percorreu a sala. Os espectadores trocaram olhares preocupados, alguns chocados com a arrogância de Benson. Mas Maya não se moveu. Seu olhar, intenso e resoluto, encontrou o do policial. Ela sabia que aquele momento não seria fácil, mas estava pronta para retaliar com a única arma que jamais a trairia: a verdade e a inteligência. O juiz, um homem experiente chamado William Argrave, observava a cena em silêncio. Ele já havia presenciado muitos conflitos, mas pressentia que aquele julgamento seria diferente. Os murmúrios cessaram quando Benson começou a falar, em tom de deboche, e a tensão atingiu o ápice. Todo o tribunal pareceu prender a respiração. Naquele silêncio carregado de expectativa, uma batalha de vontades e intelecto estava prestes a começar. Aquilo não era apenas um julgamento para Maya. Era um confronto entre injustiça e coragem, entre racismo e verdade. E mesmo antes de Benson terminar sua primeira frase, já era possível perceber que ninguém sairia daquela sala da mesma forma que entrará. O tribunal estava silencioso, exceto pelo zumbido dos ventiladores de teto e o farfalhar dos arquivos. Maya Johnson, vestida com um blazer azul simples e jeans, sentou-se no banco dos réus. Ela respirou fundo, preparando-se para o momento que tanto temia. Quando o policial Richard Benson se levantou para depor, ele imediatamente se virou para ela. Seu sorriso sarcástico denunciava o prazer que sentia ao humilhá-la. "Então, você é a garotinha que acha que pode nos desafiar?" disse ele em tom de deboche, com os olhos fascando de desprezo. Maya sentiu o coração disparar, mas não reagiu. Em vez disso, observou cada movimento de Benson. Ela conhecia esse tipo de pessoa, acreditava que o poder residia na intimidação. Mas Maya havia aprendido a nunca se deixar abater. Benson continuou, aproximando-se do banco como se quisesse dominá-la. "Olha só essa roupa, sério? Você acha que vamos te levar a sério com essa cara de ingênua?" A plateia começou a murmurar, alguns reprimindo o riso nervoso, outros franzindo a testa diante da arrogância do policial. Mas Maya permaneceu imóvel, com os olhos fixos em Benson. Ela sabia que cada palavra a mais que ele proferisse seria uma oportunidade para inverter a situação. Então, com um suspiro calmo, porém confiante, ela se levantou. A sala pareceu congelar. Ela olhou diretamente para Benson e disse: "Agente Benson, pode confirmar os fatos com precisão, ou vai continuar inventando histórias para me desestabilizar?" Um silêncio pesado se seguiu. Benson piscou, surpreso com a autoconfiança da adolescente. O juiz William Argrave franziu a testa, intrigado com a coragem inesperada de Maya. Os murmúrios se transformaram em sussurros de admiração. Maya prosseguiu com a voz clara e firme: "Cada palavra que você disser pode ser verificada. E cada mentira que você tentar inserir em seu depoimento será exposta. Estou aqui pela verdade. Não pelos seus julgamentos a meu respeito ou pela cor da minha pele." O rosto de Benson ficou vermelho. Ele percebeu tarde demais que havia subestimado aquele adolescente. Seus colegas policiais, sentados atrás dele, trocaram olhares preocupados, pressentindo que a situação havia mudado. Pela primeira vez, Benson se sentiu vulnerável. E Maya, em silêncio, saboreou a pequena vitória que acabará de conquistar. Ela havia resistido à humilhação, mas sabia que aquilo era apenas o começo. A verdadeira batalha estava prestes a começar. Após suportar calmamente a humilhação de Benson, Maya sentiu uma onda de confiança invadir seu corpo. Ela sabia que cada palavra, cada gesto, poderia agora transformar aquele confronto em um triunfo. Levantou-se, ajeitou o blazer e encarou o policial com uma determinação gélida. "Oficial Benson", ela disse em voz clara que ecoou por toda a sala,
Você afirmou que eu era responsável pelo que aconteceu no dia do incidente. Pode explicar por que seus relatórios oficiais contradizem suas declarações atuais? Benson, surpreso, abriu a boca e a fechou novamente. Ele gaguejou. Quer dizer, acho que você entendeu mal a situação. Maia manteve-se imperturbável. Pegou seu dossiê cuidadosamente preparado e começou a apresentar as provas meticulosamente coletadas, fotos, gravações de vídeo e depoimentos de testemunhas. Cada prova contradizia as próprias declarações de Benson. Veja bem, policial, ela continuou, esses documentos demonstram claramente que você redigiu um relatório impreciso. Suas acusações não correspondem à verdade. O juiz William Argrave franziu a testa e fez anotações. Os murmúrios no tribunal aumentaram, com alguns espectadores sussurrando palavras de admiração pela precisão e compostura de Maia. Benson começou a suar. Tentou recuperar o controle, mas cada pergunta de Maia o empurrava ainda mais para dentro de suas contradições. Ela o encurralou metódica e implacável. O senhor alega ter estado presente às 14h30, mas as imagens da câmera de segurança mostram sua chegada às 14h45. Pode explicar essa discrepância policial? Benson permaneceu em silêncio, incapaz de responder. Sua arrogância desmoronou como um castelo de cartas. Seus colegas policiais, testemunhas dessa derrota pública, trocaram olhares preocupados e constrangidos. Maia concluiu em tom firme, porém calmo. Não estou aqui para ser humilhado. Estou aqui pela justiça. E a justiça só existe quando a verdade prevalece sobre o preconceito e a mentira. O juiz Argrave ergueu os olhos das suas anotações e disse, visivelmente impressionado. Senhorita Johnson, seu argumento é claro e convincente. Oficial Benson, suas declarações serão examinadas à luz das evidências apresentadas. Pela primeira vez desde o início do julgamento, Benson percebeu a dimensão do seu erro. Sua tentativa de ridicularizar Maia não só falhou, como expôs seu amadorismo e preconceito. A réplica da adolescente fora brilhante, metódica e humilhante para ele. Maia sentou-se novamente, mas seu olhar nunca se desviou de Benson. Ela sabia que todo o tribunal havia testemunhado sua força e inteligência. E para Benson, cada segundo que passava era um lembrete cruel. Subestimar Maia Johnson havia sido seu maior erro. A tensão na sala era quase palpável. O policial Benson, vermelho de vergonha, permaneceu ereto, mas suas mãos tremiam levemente. Ele havia subestimado Maia Johnson, pensando que uma adolescente jamais poderia desafiá-lo com tanta confiança e precisão. Maia, sentada calmamente no banco, observava cada movimento de Benson. Ela sabia que a parte mais difícil havia passado, agora tudo o que restava era deixar a verdade prevalecer. O juiz William Argrave falou com voz grave. Após examinar as provas, as inconsistências no depoimento do policial Benson e a clara demonstração da senhorita Johnson, este tribunal conclui que as acusações contra ela são infundadas. Um murmúrio percorreu a sala. Os espectadores se endireitaram, alguns aplaudindo discretamente, outros olhando para Benson com espanto e desaprovação. Benson tentou recuperar a compostura. Dirigiu-se ao juiz com a voz trêmula e fraca. Eu acho que deve haver algum engano. O juiz balançou a cabeça com uma firmeza que não deixava margem para discussão. Sem dúvida, policial Benson. Suas contradições e preconceitos foram expostos publicamente. Você será intimado para uma audiência disciplinar e sua conduta será analisada pelo departamento de polícia. Os colegas de Benson, sentados atrás dele, agora evitavam seu olhar. O orgulho e a arrogância do policial haviam acabado de ruir. O que começara como uma tentativa de humilhar uma adolescente negra transformará-se em sua completa e pública humilhação. Maia respirou fundo, sentindo a tensão se dissipar. Ela havia vencido mais do que um julgamento. Havia demonstrado que a justiça e a verdade podiam triunfar sobre o racismo e a intimidação. Sua família, sentada na galeria, irrompeu em lágrimas de alegria e admiração. Benson, por sua vez, saiu da sala com uma expressão sombria, incapaz de encarar ninguém. Ele acabará de descobrir, tarde demais, que subestimar Maia Johnson tinha sido seu maior erro. No tribunal, uma lição foi ensinada a todos: coragem e inteligência não conhecem idade nem cor. E Maia, apesar de ter apenas 16 anos, havia se tornado um símbolo vivo dessa verdade. Maia Johnson saiu do tribunal sob um céu claro, uma brisa leve acariciando seus cabelos. Sua família a esperava nos degraus, visivelmente emocionada. Sua mãe, perguntar, apertou-lhe as mãos com força, enquanto seu pai, Marcos, colocou uma mão orgulhosa em seu ombro. Você foi incrível, Maia. Sua mãe murmurou com a voz trêmula.
Você enfrentou o pior e venceu. Mas Maia não sorriu imediatamente. Seu olhar se voltou para o prédio do tribunal, e ela pensou em Benson. A arrogância do policial havia sido seu primeiro obstáculo, mas agora ele havia caído humilhado e impotente. A justiça pela primeira vez prevalecera sobre o racismo e a condescendência. A história de Maia rapidamente se espalhou pela cidade. Jornais locais publicaram artigos detalhando a coragem da adolescente e a humilhação pública de Benson. Programas de televisão convidaram seus pais e até mesmo a própria Maia para compartilhar suas experiências. Cada entrevista revelou uma verdade simples porém poderosa: coragem, preparo e inteligência podem mudar o curso dos acontecimentos, mesmo diante da mais flagrante injustiça. Na escola, Maia tornou-se um exemplo a seguir. Seus colegas agora a olhavam com respeito, e os professores a consultavam para pedir conselhos sobre projetos de debate e retórica. Mas para Maia, o mais importante não era o reconhecimento, era saber que ela havia dado voz a todos aqueles que, como ela, haviam sido silenciados. Quanto ao policial Benson, seu retorno à delegacia foi gélido. O departamento de polícia o disciplinou, e seus colegas agora o encaravam com uma mistura de desconfiança e desaprovação. O homem que pensava que podia humilhar uma adolescente havia perdido toda a credibilidade. Maia, por sua vez, continuou sua vida com um sentimento de orgulho sereno. Ela havia enfrentado humilhação, racismo e insegurança, e saído vitoriosa. Sua história tornou-se um símbolo de esperança, não apenas para sua cidade, mas para todos aqueles que acreditavam na justiça e no poder da verdade. E no coração de Maia crescia uma certeza: não importa quão grande seja o obstáculo ou o ódio daqueles que se consideram superiores, a coragem e a perseverança sempre podem triunfar.